Então, na visita na direção técnica, que é realizada através de visitas técnicas na obra, a gente vamos indicar aqui pela experiência, né? Claro que cada caso é um caso, Sim, cada situação é uma situação, mas de maneira geral. No mínimo 1 hora de visita, no mínimo uma uma vez vez por por semana. semana. Se o profissional assume essa responsabilidade de fazer uma visita a cada 30 dias, qual que é o BO dele? Porque a responsabilidade da NRT é a É mesma, mesmo. só que ele está recebendo menos e está acompanhando, está direcionando menos. Uhum. O que quer dizer que ele pode ter problemas no futuro. E aí a responsabilidade. Porque o que o engenheiro precisa entender, que agora eu não estou mais falando como proprietário, estou falando com o engenheiro, é o seguinte: a anotação dele na RT é a mesma. Sim, E aí ele não recebe por isso e fica com o BO, né? e fica com problema, porque Se ele não conseguiu acompanhar, como que ele garante que foi bem executado? Pode dar sorte ou não, né? ele pode falar, poxa, mas eu conheço o cliente, eu sempre atendo ele tem experiência, ele constrói. Amanhã essa casa não é mais de quem você executou. Ele constrói uma casa para vender. Isso é muito comum quando você tem uma relação muito próxima com o empreendedor, por exemplo. Né? Pô, já estou com ele faz 10 anos, constrói, ele vende. Amanhã essa casa não é dele mais. As garantias, a norma de desempenho da edificação, todas as garantias que nós, como profissionais, temos a responsabilidade, não é o leigo. Não é o leigo. Então amanhã ele vende essa casa e quem compra quer a garantia. Deu um problema, é nas costas do engenheiro responsável técnico que vai sobrar. É nas costas do profissional. Então, colocou o que vai fazer? Faça. Ou não coloque. Ou chega para o cliente e fala, isso também pode acontecer. Como o autor e o responsável têm que estar presente no ato da aprovação, é muito comum que você até assine a direção para que o projeto seja aprovado e num segundo momento o proprietário fala, poxa, eu não quero fazer com você. Isso pode acontecer. O que você faz? Dá baixa na anotação de responsabilidade técnica, na ART ou na RRT, no caso dos arquitetos, da atividade da direção. E na prefeitura. E na prefeitura. E na caderneta. E na caderneta. Né? Se o proprietário vai voltar a carga com essa obra daqui 6 meses, 1 ano, não sei, ele vai ter que solicitar um novo alvará. Vai ter que informar esse novo profissional responsável técnico com a sua ART ou ART, fazer a substituição desse responsável na associação pela caderneta, vai ter que informar. E para quem faz a direção, tanto a direção quanto o gerenciamento, que daí nós vamos falar no segundo momento, há a importância da caderneta de obras, né? Que é o nosso livro, é o nosso diário de obras. Esse documento foi muito importante para nós para materializar a função da direção técnica, porque ele era um livro físico quando surgiu, para que você pudesse mostrar para o cliente, falar, a sua obra tem que ter um histórico, tem que ter um relatório de acompanhamento, esse livro tem que ser preenchido. A história da sua obra tem que estar aqui. No final, na solicitação do habite. É bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo. Aquilo ali, principalmente quando porque assim, quando você faz a direção técnica e você não faz as contratações, você não sabe a equipe de obra que você terá pela frente. Está sendo contratado para tomar conta do time de futebol. Você não sabe a qualidade dos atletas que você está lá. Podem ser bons, podem não ser tão bons. E aí é um problema. E o cara pode até não acatar a sua orientação, Pode, né? você pode ter dificuldade de conseguir colocar a sua forma de trabalhar, ou como você gosta das coisas, como que elas têm que ser executadas. Esse engenheiro veio para dar problema. Pode acontecer. E aí? O que eu faço? Ou eu sucumbo, né? Ou eu aceito o que aquele empreiteiro está colocando. Pô, o cara tem... Isso é muito difícil para quem está começando. Muito complicado para um engenheiro, para um arquiteto novo. Está começando agora. Ele pega um profissional de 30 anos de obra e aquele cara mastiga ele com farinha. Entendeu? Porque ele não sabe. Então é muito difícil. Então, transcreva na caderneta as suas orientações. Se a coisa não for daquela forma, você relata de novo. Se não for daquela forma, vai chegar um momento que ou você assume o risco do que está sendo feito. Porque querendo ou não, você continua sendo responsável. Você continua sendo responsável. Ou você vai chegar para o teu cliente e falar, ó, não dá.